O filme 2001, Odisseia no Espaço, realizado por Stanley Kubrick, é um clássico de ficção científica e um dos meus filmes preferidos de sempre. E uma das coisas que mais contribui para isso é a ciência do filme. O tom onírico do filme contrasta imenso com o realismo científico. E esse efeito é tão mais eficaz quanto maior for esse contraste. A melhor maneira de atingir isso é aumentar imenso o rigor científico. Roda! Adiciona a isto o facto de que o Kubrick estava a produzir o filme mesmo no meio da corrida ao espaço dos anos 60 e ele estava essencialmente a competir com a NASA. Se ele se enganasse na sua representação do espaço, o filme ia parecer imediatamente antiquado ou, pior ainda, errado. Para evitar isto, o Kubrick arranjou consultores técnicos de mais de 50 organizações e recrutou engenheiros aeroespaciais para o ajudarem a manter o rigor científico do filme. Os fatos espaciais foram desenhados pelo mesmo ilustrador que desenhou fatos para a NASA. E engenheiros foram consultados para acertar com o som da respiração dentro do fato. O processo de animação suspensa e as câmaras criogénicas foi imaginado por especialistas com base na melhor ciência médica da altura. O design da base Clavius, dos veículos e das naves lunares foi feito por cientistas da NASA que garantiram que cada componente técnico, botão ou ecrã, tinha um propósito funcional específico. Até para os parafusos explosivos, eles arranjaram consultores técnicos. A própria Discovery One é inspirada na nave Empire, projetada pela NASA em 1962, que seria movida por 4 motores nucleares e levaria uma tripulação de 8 astronautas até Marte. O design da Discovery revela uma engenharia particularmente realista, que nunca teria sido pensada para voo atmosférico. A maior parte das outras naves espaciais do cinema da altura, e ainda hoje, tem um design que é aerodinâmico e futurista, que é absolutamente supérfluo no vácuo do espaço. Estou a olhar para ti, Star Trek. De igual forma, não há cabatotas nas viagens espaciais. A nave espacial Discovery One demora vários anos a chegar a Júpiter e as comunicações com a Terra sofrem um atraso de vários minutos ou horas conforme eles se afastam mais. Tell Mommy that I telephone. No espaço, ninguém te pode ouvir gritar. Porque não há ar para transportar o som. O 2001 continua a ser um dos únicos filmes que até hoje representa o espaço como sendo completamente silencioso. Estou a olhar para ti, fã de Star Wars. E se não há ar para transportar som, também não há meio para trocas de calor. O que justifica que quando Dave se expõe ao vácuo do espaço, não congela imediatamente. Estou a olhar para ti, Sunshine. That does sound odd. Yes, yes. Até a representação da ausência de gravidade está particularmente bem feita. Mais uma vez, astronautas e cientistas da NASA foram consultados para garantir que os movimentos dos atores quando se movem em gravidade zero eram realistas. A desorientação espacial dentro do anel rotatório que gera gravidade artificial é surpreendente semelhante à que vemos em vídeos de astronautas dentro da Estação Espacial Internacional. Mas a minha parte preferida do filme é o HAL 9000. E honestamente, quem é que não gosta de bonitas inteligências artificiais com tendências homicidas? O Kubrick consultou cientistas da IBM, que na altura estava na vanguarda da computação,
e que o ajudaram a fazer uma representação incrivelmente futurista de uma inteligência artificial. Atualmente, uma das áreas mais excitantes do desenvolvimento da inteligência artificial é a da aprendizagem automática, que permite aos computadores obter informação ou capacidades novas sem que estas tenham de ser programadas de raiz. Isto envolve aprendizagem supervisionada, onde o computador analisa as relações entre pares de inputs e outputs previamente selecionados e aprende um algoritmo que depois lhe permite avaliar novos exemplos. Isto é evidente no fim do filme, quando o Dave está lentamente a desmontar o cérebro do Hal e este começa a cantar a canção Daisy, Daisy. E isto é indicativo do processo de aprendizagem supervisionada que o pôs no trajeto de se tornar numa inteligência autónoma. I don't think I've ever seen anything quite like this before. Por outro lado, a aprendizagem profunda, ou Deep Learning, usa redes neuronais artificiais e permite aos computadores interpretarem informação não catalogada e aprenderem sozinhos a melhor maneira de a usar. No filme, quando os astronautas querem falar em privacidade e desligam o sistema de comunicações para o Hal não os ouvir, ele é capaz de interpretar os movimentos dos lábios deles e perceber perfeitamente o que é que eles estão a dizer. E isto só teria sido possível através do Deep Learning. Até a descida à loucura homicida do Hal é plausível. As instruções contraditórias que ele recebe e que o levam à insanidade são o tipo de problemas com que os programadores de inteligências artificiais se deparam hoje. My mind is going. O 2001 Odisseia no Espaço viria a estrear em abril de 1968, apenas um ano antes da Apollo 11 aterrar na Lua. E mesmo 50 anos depois, continua a ser um dos filmes mais sofisticados e cientificamente corretos de sempre. Um enorme agradecimento ao Diogo Simão e à Ana Monteiro que produziram e realizaram este vídeo. Eu fiz com eles uma crítica ao 2001 Odisseia no Espaço para o canal Simon Says. Portanto, vão lá ver o canal Simon Says, a crítica há de aparecer lá muito em breve e, entretanto, subscrevam para as melhores críticas de cinema que alguma vez podem querer. Tá bom.